Seja muito bem-vindo ao Doc Money, o podcast onde médicos falam sobre dinheiro sem tabu. Eu sou o Rafael Rodrigues e ao meu lado o Dr. Danilo e juntos vamos falar sobre finanças para justamente isso, ajudar o médico a realmente prosperar financeiramente. Meu nome é Danilo Guimarães, aqui você vai encontrar dicas práticas, conversas sinceras e estratégias que realmente funcionam para você que vive essa vida insana da medicina e quer prosperar financeiramente sem perder a sua qualidade de vida. E hoje, nesse episódio, que é uma sequência do episódio anterior, né, Rafa? Exatamente, A gente vai é a falar parte sobre 2. planejamento, né? Exatamente. Então, metas de curto, médio e longo prazo. E principalmente a execução, né? Então, se você não assistiu o episódio anterior, volta lá, assiste, é um episódio mais curto para justamente você assistir e colocar em prática, porque aqui a gente vai dar continuidade a esse plano. Então, no episódio anterior a gente falou muito sobre organização, fluxo de caixa, planejamento pessoal, reserva de liquidez reserva da tranquilidade financeira. E hoje a gente vai falar sobre metas. Então a gente está no plano e a gente precisa ter as metas para alcançar os objetivos. E existem metas de curto, médio e longo prazo. E é isso que a gente vai falar hoje. A meta de curto prazo você coloca quanto tempo, Rafa? Eu acho que aqui no Brasil, eu falo que acima de 5 anos já é longo prazo. Então eu considero assim, metas de curto prazo, de 1 a 2 anos. Uhum. Meta de médio prazo, de 2 a 5. E meta de longo prazo, acima de 5 anos. Como que você faz, Danilo? Eu faço mais ou menos igual, né? Longo prazo, de 5, acima de 5, acima de 10 anos, né? Médio prazo até 5 anos e 1, 2, 3 anos, curto prazo também. É mais ou menos igual. É bem parecido, né? Sim. E a gente está falando de metas aqui, é importante explicar, né? Na minha opinião, metas é você realizar sonhos. Então, Sim. o que você quer para a sua vida daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos? Até quando eu faço palestras ou até na minha mentoria eu falo sobre o T10. O que é o T10? É a tranquilidade que você quer ter em 10 anos. Então, você visualizar, né? Suas metas você tem que visualizar. Financeiramente, profissionalmente, o que você quer. Então, as metas de curto, médio e longo prazo tem que estar alinhado, né, com os seus sonhos, com os seus objetivos. Sim. Mas o que é uma meta? Eu tenho o meu conceito de meta. O que é uma meta? Pra mim, pra não... Pode falar. Pra não te colocar numa enrascada aí. Cara, pra mim, meta tem que ter objetivo. Legal. Ou seja, por exemplo, a minha meta é comprar um carro, ou escolhe o carro, tem que ter a marca. Tem que ter a marca, tem que ter a cor, tem que ter o valor. E aí é isso. O que, quanto e em quanto tempo. Tem que ter essas 3 coisas para ser uma meta. Sem isso, para mim, não é meta, é sonho. E sonho a gente não realiza. A gente realiza a meta, certo? Então você tem que planejar, né? E criar uma metodologia para você, uma estratégia para você conseguir chegar até aquela meta. Porque sonho só fica na cabeça. É igual a gente falou nos episódios anteriores. Primeiro você tem que colocar no papel para depois tirar do papel. Exatamente. Então, coloca a sua meta, e aí a meta tem que ter objetivo, tem que ter tempo e tem que ter quanto, né? Quanto de dinheiro você vai precisar. E nesse quanto de dinheiro, e aí é uma coisa que a gente vai falar aqui ainda, eu coloco em relação a planejamento de curto, médio e longo prazo, eu coloco a inflação também acumulada. Legal. Então, eu falo para ele calcular. Então, por exemplo, se hoje a inflação é em média 5% ao ano, eu coloco 5% a mais que ele vai precisar de acumular. Aportar, né? Aportar ali para ele conseguir chegar naquela meta. Só explicando para vocês, a gente entrou nos nomes técnicos, né? Quem não sabe o que é inflação, basicamente ela desvaloriza o seu dinheiro. Então, eu gosto de dar o exemplo do mercado. Com R$100 há, 5 anos atrás, você fazia uma compra no mercado. Hoje, você consegue comprar muito menos. Então, essa desvalorização do dinheiro é a inflação. Então, a gente precisa, nos investimentos, superar isso. E eu achei bem interessante o que você falou de corrigir o aporte. O que é o aporte? É o dinheiro que você coloca ali no mês. Corrigir o aporte pela inflação. Sim. Porque se você vai contribuir, por exemplo, para o INSS, você tem que
todo ano ele vai ajustar. Sim. Entendeu? E nos aportes tem que ser assim também. Você tem que ir ajustando, que aí acelera mais ainda você alcançar essa meta, né? Sim. E aí geralmente eu pergunto pro mentorado, falo assim, ó, cara, o que você quer para daqui a um ano? Um exemplo. Aí fala assim, quero viajar para tal lugar daqui a um ano. Eu falei, então vamos fazer aqui juntos? Aí eu pego e coloco lá no Google. Quanto tá a passagem para tal lugar? Aí a gente coloca legal. juntos. Quanto tá o hotel para tal lugar? A gente coloca juntos. Quanto que gasta em média? Sei lá. Não, mas é all inclusive. Não, beleza, tudo bem. Mas aí você vai gastar com outra coisa, vai comprar uma lembrancinha, alguma coisa. Você vai gastar com alguma coisa lá na viagem. Então a gente coloca também. Colocou tudo isso, a gente coloca quanto que vai gastar ao total. Colocou quanto que vai gastar ao total, se quer daqui a um ano, o tempo a gente já tem. Então são 12 meses. Divide isso por 12 e fala quanto que ele tem que aportar. Só que aí tem a surpresa. Qual que é a surpresa? A inflação do período. Aí eu falo assim, não, beleza. A inflação, em média, 5%. Só que as passagens, a hotelaria, geralmente não varia 5%. Ela vai mais. Então, a gente não vai colocar 5%, a gente vai colocar 10%. Aí, mas aí você ferrou com a minha viagem. Não, mas tem que ser. Porque senão você chega lá no momento e você não tem o dinheiro. O certo é você ir viajar com já tudo pago, né? E aí, se sobrar, ok. Você volta, investe, faz o que você quiser fazer. E é interessante também colocar nessa meta, o foco é o aporte mensal. Sim. Os juros vai ser um plus. Exato. Vai chegar lá e vai ter um plus para você gastar lá. Se você não gastar, você volta e investe, né? Enfim. Mas eu acho legal, é interessante gastar. Sim. Você reservou esse dinheiro, se você está se planejando, tem sua meta de curto, médio e longo prazo, então aproveite, gaste esse dinheiro. Você tem que também aprender a usufruir dele, tá bom? Mas com consciência, Exato. né? Com planejamento, né? Com planejamento. E aí o Rafa falou de juro, só para explicar, né? O juro é o que você vai ganhar mais investindo aquele valor mensalmente até você chegar na sua meta, né? No valor que você precisa dar para sua meta. Então, na verdade, esses juros é como se fosse um extra ali para você gastar na sua viagem. Seria um bônus, né? Um bônus. Exatamente. E falando aqui de metas de curto, médio e longo prazo, então a gente falou aqui, né? Meta de curto prazo de 1 a 2 anos, de médio prazo até 5 e acima de 5 anos, longo prazo. Quando você começa a fazer as suas metas, ou até nos atendimentos, você costuma colocar várias metas ou você escolhe uma para curto, médio e longo prazo? Em geral, eu faço uma para cada mesmo. Porque também se você começa a colocar muita meta, aí você vai chegar no final do ano, não vai ter realizado metade, vai desanimar. Exatamente. E é o que acontece, muita gente, né? Sim. Virou o ano, Janeiro, a pessoa pula as ondinhas e fala que vai fazer um monte de coisa. Todas as metas ali. Vai emagrecer, vai ganhar dinheiro, E acaba que em março ali já desistiu. Abril já foi já ficou para trás, né? Eu também, eu gosto de fazer isso. E eu gosto também de colocar, por exemplo, eu tenho uma meta de fazer tanto no ano. Eu coloco ela conservadora, moderada e arrojada. Então, eu tenho um objetivo de faturar tanto no meu consultório. Coloca 3 objetivos. Um conservador, que é mais fácil de você alcançar, um moderado em linha ali e um agressivo. Eu acho que é legal ali você ter essa noção, porque às vezes a gente não sabe quanto que coloca, né? Sim. Mas eu acho que isso me ajuda bastante a conseguir alcançar os objetivos. É engraçado você falar isso, porque tem tanto colega que não tem organização nenhuma financeira, que não sabe nem quanto ganhou no ano passado. Então, como é que ele vai fazer uma meta se ele não sabe o ano passado quanto que ele ganhou, né? Eu tenho uns colegas meus que falam assim, nossa, cara, agora que o contador me passou quanto que eu ganhei ano passado, eu vi o tanto que... Nossa, eu fiz muito dinheiro ano passado, pra onde que foi esse dinheiro? Exatamente. Então, se você não tiver ali as metas, né, planejado direitinho, você nem sabe pra onde que tá indo aquele dinheiro. Né? Exatamente, e esse é o problema, né? Às vezes a pessoa tá gastando, ela não consegue ver esse dinheiro. Aí vai ver no imposto de renda, onde vai entrar tudo. Que tá bem na época agora, né? Falta poucos dias. E às vezes não entra tudo, né? Então, às vezes tem os extras ali que entra e acaba não precisando declarar. Então, assim, às vezes é até mais do que tá ali no imposto de renda. Então, Exatamente. É a pessoa começar a anotar, né? Começar a entender
quanto que entra para ela, até para ela conseguir fazer esse planejamento de curto, médio e longo prazo. Sim. Então, se você não se organizar financeiramente, vai ser muito difícil você fazer meta, você consegue. Só escreve lá, né? Mas realmente realizar essa meta. E você falou uma coisa importante, né? A meta é quando você tira o sonho do papel. Sim. É exatamente isso. Quando todo mundo sonha, né? Você quer um carro melhor, uma casa melhor, você pode sonhar. Mas esse sonho só vai se tornar realidade quando você tira ele da sua cabeça e coloca no papel. Justamente com isso, com uma estratégia. O que eu vou precisar fazer? Quanto que eu vou precisar economizar para eu alcançar esse objetivo, né? Uhum. Essa estratégia é muito importante, né? E aí, falando de estratégia, Rafa, o que você utiliza? Quais são as ferramentas que você usa? Exemplifica pra gente. O que você fala pro mentorado, assim? Eu gosto de fazer, às vezes, planilha, mas ter ali um documento. Uhum. Como se fosse um PDF. Sim. Então, aqui que eu quero... eu separo em áreas, né? O que eu quero para minha área profissional, para minha área pessoal. Então, separo essas metas nesses segmentos. Uhum. E aí, eu também gosto de fazer o T10 que eu comentei com você. O que você quer, qual que é a tranquilidade que você quer ter daqui 10 anos. Uhum. Né? A pessoa escrever isso também. Sim. E aí, a gente começar a alinhar para ela alcançar, organizar isso. Eu quero em 10 anos ter tal coisa. Então, eu quero mudar de casa. Então, vamos colocar um prazo? Então, a gente começa a detalhar mais. Então, eu gosto de fazer isso e eu acho que fica mais assertivo. Né? A pessoa consegue se organizar, consegue sonhar, né? Depois a gente traz para a realidade para se planejar melhor. Com planejamento, tentando executar através de uma estratégia. E uma coisa que eu faço para mim também, no meu escritório lá em casa, eu tenho uma lousa. E aí eu coloco as principais metas minhas naquela lousa. E todo dia eu olho para aquilo. E é interessante, né? Você vai cumprindo, vou dando um check. Né? E vou dando um check. Porque o que acontece? Eu vou por curto prazo, anual. Todo mundo tem metas ali de realizar algumas coisas no ano. Mas por não ter esse acompanhamento, já esquece o que elas colocaram. Uhum. Então é interessante, você, na hora do planejamento, de curto, médio e longo prazo, você acompanhar também, né? Sim. Não, e você, Danilo, qual que é a estratégia que você utiliza? Eu também disponibilizo planilha, mas tem colega que me fala assim, Danilo, eu não vou conseguir preencher essa planilha, eu também não vou ter disciplina para fazer no caderno, nem no bloco de notas, como é que eu faço? Eu falo, cara, baixa pelo menos um aplicativo aí. Hoje tem vários, né? É verdade. Hoje tem vários, mas o que eu mais utilizei uma época, né? Hoje não uso mais. Mas o que eu mais utilizei foi aquele Guia Bolso. Não sei se você conhece. É um aplicativo que quando você conecta todas as suas contas ali, inclusive as contas de corretoras, e ele te dá ali mais ou menos quanto você tem investido, quanto que você gastou no mês e quais as categorias de gastos. É claro que não é 100% perfeito e nenhum deles né? E aí às vezes você tem que ficar ajustando ali a categoria do gasto, às vezes tipo, era algo para estudo, ele colocou como lazer, entendeu? Aí você tem que mudar a categoria ali. Mas é bem bom, assim, dá uma ajudada para quem não tem nenhuma disciplina ou para quem está começando agora. Mas ele tem que ter a consciência que um dia ele tem que fazer mesmo, realmente, de fato, ou prestar um pouco mais de atenção em relação a isso. E além disso, né, para a pessoa conseguir... Opa, bati aqui no... Tá difícil esse microfone aqui, né? Eu vou derrubar ele já. É o TDAH. É o TDAH. Então, para a pessoa realizar esse objetivo de curto, médio e longo prazo, ele primeiro precisa se organizar financeiramente. Não adianta ele usar planilha, aplicativo, Sim. utilizar as ferramentas, se ele não fez o dever de casa. Sim. Então, assim, eu gosto de fazer isso nas consultorias. Eu vou falar sobre o objetivo depois que a pessoa começa a se organizar. Que ela tem, não, agora eu vou construir patrimônio, eu vou criar minha aposentadoria, mas primeiro é sair do sufoco. Uhum. Né? Então, sem a organização financeira, sem o que vem antes, por isso que a gente criou episódios que um completa o outro, justamente para isso, para você entender o que vem antes do planejamento, por exemplo. Um passo a passo mesmo. Um passo a passo. Então, não adianta você ter a melhor ferramenta se você não sabe utilizar, né? Se você não fez o dever de casa. Melhor planejador. Exatamente, o planejador também ajuda.
Tá certo. Eu gosto desse aplicativo, o Guia Bolsa, ele é bom. Eu não conhecia. Não é perfeito, tá? Mas ele é bem bom. E aí, quem não consegue fazer de outra forma, eu passo ele. Ou até exemplifico em relação a ele para a pessoa ver que tem outras alternativas. Não, legal. E aí, de médio prazo, às vezes a pessoa traz, sei lá, um objetivo de reforma de casa, uma viagem na Europa, algo um pouco com a família, que vai gastar um pouco mais. E aí, é bem semelhante, né, Rafa? Como é que você faz com o seu mentorado? Assim, Para viagem, essas coisas? Sim. Eu falo assim, né? A pessoa, ela vai querer viajar todo ano. Então, a gente tem que colocar esse objetivo de curto prazo. Uhum. Eu vou fazer uma viagem no final do ano. Vamos fazer uma reserva para isso, para você conseguir fazer essa viagem. Uhum. Para você chegar nessa viagem e já tá com tudo pago, Uhum. né? Você pode ir para onde você quiser, mas se planeja antes. Exato. O problema é que às vezes a pessoa pega, passa o cartão e vai. Sim. Aí depois ela, depois eu se pago. Vira, né? E ainda chega lá, eu não venho sempre aqui, eu vou aproveitar. Sim. E gasta demais. Então, acho que o que eu sempre procuro trazer é isso. É a pessoa fazer isso com planejamento. Sim. Pode ser Europa, pode ser qualquer país, mas ela se planejar antes. E, inclusive, uma estratégia que eu tenho com alguns clientes da minha carteira de assessoria, a gente faz alguns investimentos para a pessoa ter renda passiva, né, uma renda que não dependa do trabalho dela, para ela viajar. Uhum. Então, ela consegue pegar aquele dinheiro e fazer as viagens. E é uma renda constante. Então, ela sabe, por exemplo, quanto que ela pode gastar. Então, isso ajuda também a pessoa a ter mais tranquilidade na hora de escolher uma viagem. Ou, por exemplo, apareceu uma viagem, eu vou aproveitar que eu tenho uma renda para isso, né? Sim. E às vezes até você pode fazer uma estratégia, por exemplo, de renda passiva na moeda corrente do lugar que ele quer ir, por exemplo, né? Uhum. Uma renda passiva em dólar, quem sabe, né? Eu falo isso também. Eu tenho uma estratégia que eu utilizo das pessoas que querem viajar no longo prazo ou no curto prazo, que é todos os meses comprar pelo menos um pouco daquela moeda da onde ele vai. Por exemplo, legal. O cara vai para os Estados Unidos. Eu falo, não, cara, então todo mês você vai colocar tanto, porque a gente fez lá a meta, né? Quanto que ele vai gastar daqui para ele conseguir fazer, né? Conseguir juntar aquele patrimônio para ele na viagem. Ao invés de fazer em reais, se ele vai para os Estados Unidos, exatamente, eu faço uma parte em dólar, tá? Por quê? Porque aí ele vai ter lá mensalmente, né? Comprar um pouco de dólar, né? Por exemplo. E aí ele vai conseguir uma média do preço do dólar, ao invés dele deixar para a última hora lá, vai e que na sorte, alguma coisa acontece e o dólar sobe muito e ele vai pagar não é difícil, muito, né? Exatamente. Ele vai pagar muito mais caro no dólar do que ele gostaria, né? O contrário pode acontecer dele dar uma sorte também e cair logo, mas você aí vê depende agora, da sorte. Agora, 2 dias atrás, né, saiu uma notícia que o dólar subiu pra caramba. Então, se o dólar subiu muito e ele está quase viajando, imagina só, vai aumentar muito o custo da viagem dele. Exatamente. Então, é muito importante fazer uma média dos gastos, né, daquilo que ele vai gastar, e aí dessa média ele comprar mensalmente para ele fazer uma média do preço do dólar, ao invés de deixar para a última hora e ser surpreendido. E na assessoria eu sempre falo isso, ó, seus investimentos internacionais, se você viaja bastante para fora, manda todo mês um valor. Porque quando você decidir viajar, você já tem uma reserva em dólar. E você vai aproveitando o mercado todos os meses. E um benefício também de você mandar para fora para investir, você paga menos IOF do que se você mandar só para gastar. Uhum. Não sei se você sabia disso, isso é importante. Sim. Antes era mais barato, né? Era mais barato, agora subiu 2 dias atrás. Subiu, não sabemos se vai realmente continuar, mas por enquanto tá valendo isso, tá né? Valendo. Antes era 0,38 para você investir fora do país e agora tá 1,1. Então, exatamente. Mais que dobrou, né? Mais que dobrou. Então, mas mesmo assim, se você manda para fora para gastar, é mais caro que isso. Agora eu não me recordo quanto que é. Não, 0,38. Não, mas para mandar para gastar. Para gastar, agora subiu para 3,5, né? Subiu para 3,5. Então, por mais que subiu, eu ia pesquisar aqui, mas por mais que subiu... Eu acho que é 1,1 para gastar. Era 1,1, agora subiu para 3,5. Então, assim, por mais que subiu para investir, subiu mais ainda... Para gastar. Exatamente. Para gastar que a gente fala para consumir lá fora, para gastar nos gastos do cartão, né, de crédito e de débito, né? Então, de crédito não, de débito, porque de crédito lá fora não tem. Mas você pode, né, pagar com IOF. Olha aqui, ó, pesquisei aqui, realmente,
Foi para 3,5. Tá vendo? Então ficou barato de investimento, né? Ficou barato. Eu mandei para os meus mentorados, eu tenho um grupo, né, da galera, e eu mandei hoje de manhã, isso aí, a atualização de como que ficou atualmente essas taxas. Exato. Inclusive, no dia que o governo soltou isso, no outro dia a XP fez o cashback do IOF. Isso aí é uma oportunidade, Foi uma oportunidade, foi só no dia. Não, legal. Foi bem legal. Então a gente falou aqui sobre as estratégias e a rotina mensal. Quando você faz o planejamento ali para alguém ou o seu planejamento, como que você faz essa rotina de acompanhamento? Eu faço um esquema bem parecido daquele 50-30-20. Você faz assim também, Rafa? Que é os 50% para os gastos essenciais, 20% para metas de curto e médio prazo e os 10% ou 20% para metas de longo prazo, que seria aposentadoria ali, ou uma carteira de investimentos que vai pagar meus custos básicos do dia a dia. Eu uso parecido, mas eu fui fazendo algumas modificações. Adaptações, né? Então, por exemplo, o que eu foco ali com o médico, ele criar esse capital de giro, que a gente está falando várias vezes aqui. Então, a primeira meta dele é criar esse capital de giro, que muitos não têm. Eu acho que 100% dos que eu já atendi não tem isso. E às vezes leva um tempo, porque... Só eu. Só você. Mas o Danilo não conta, ele já é especialista em finanças. E aí, então, a primeira a meta de curto prazo é criar esse capital de giro. E eu percebo que o médico já começa a ficar tranquilo. Sim. Que ele já não depende do dinheiro entrando, e sim ele tem esse giro. Sim. E quanto que reservar para isso? No começo é difícil de um planejamento, porque ele está gastando normalmente mais do que ele ganha. Eu falo, começa com pelo menos 10%. Sim. Imagina, gente, olha a mentalidade que você precisa ter. 90% você está utilizando para hoje, usufruir para hoje, e apenas 10% você está deixando para o seu futuro. Exatamente. Ou para sua tranquilidade. Mas esses 10% no longo prazo vira a sua liberdade. Então é importante ter essa mentalidade. Então depois que cria isso, aí sim a pessoa tem o capital de giro, aí a gente começa a investir mais para o longo prazo. 10 começa a ser pouco, vamos aumentar mais um pouco? Para 20, para 30. A pessoa vai gradualmente fazendo isso, né? Então, porque quando ela começa a ver os investimentos, o investimento é assim, né? No começo você não quer colocar, você fala, vou guardar, quero gastar, mas quando você vê o dinheiro multiplicando, aquilo vira mais prazeroso do que um gasto, né? Exato. Eu acho que essa é a mentalidade. Sim. Então, por isso que eu fui mudando um pouco, né? Eu começo aos poucos ali com essa estratégia. Quando você olha, né? No começo, assim, sei lá, tá lá bem no início. Às vezes você não tem nenhum dinheiro que você acumulou, que você tinha um fundo guardado, ou que tinha numa conta corrente, ou talvez numa poupança, não tinha nada. Tudo que você ganhava, você gastava. E agora você vai começar a guardar. Às vezes nos primeiros 10, 20, 30 mil, até os primeiros 100 mil, o cara fala, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Eu não quero ficar guardando, eu quero pegar isso aqui, vou gastar tudo. Porque ele não vê retorno, né, Rafa? Então até os primeiros 100 mil é muito sofrido mesmo. Você não vê retorno nenhum, a rentabilidade que cai ali é muito pequena, o cara não vê progresso e tal. Mas aí depois que aquela carteira começa a pagar ali seus 500 por mês, 1.000 por mês, ele vê, cara, opa, tem uma oportunidade aqui, né? Já tá conseguindo pagar 500 por mês, já tá conseguindo pagar 1.000 por mês, já tá conseguindo pagar 1.500 por mês, já é um plantão. Já ajuda, né? Menos um plantão que eu teria que fazer. Exatamente. Então, é muito importante mesmo a gente ter a consistência, chegar em pelo menos ali, né, os primeiros 100 mil lá, porque aí já dá uma ajudada boa, tanto em relação a rentabilidade da carteira, quanto até a própria mentalidade mesmo, né? Sim. E tem até, eu tava vendo uma postagem essa semana que fala sobre isso. É mais difícil você chegar no 100 mil investido do que no 1 milhão. Mas por que isso acontece? Os juros compostos. O que é os juros compostos? É o juros sobre juros. Então você investe R$1.000, rendeu R$10. No próximo mês você vai ganhar sobre 1.010 e não só sobre os R$1.000 anteriores. Exatamente. Então esse é o juros sobre juros. Então por isso que quanto mais patrimônio você constrói, o próprio juros já vai te ajudando a crescer essa carteira, né? Exatamente. E eu falo para todos os mentorados assim, ó, na fórmula de juros compostos, o único componente exponencial é o tempo.
Então, quanto antes você começar, mais vai render sua carteira, né? Mais juros você vai ganhar. E no longuíssimo prazo, né? Acima de 10 anos e tal, a gente vê que mais ele ganha juros do que ele faz aporte, né? Sim. Agora, no curto prazo, é muito aporte. É só aporte. Aporte, os juros é pequenininho. Mas no longo prazo, por conta do fator exponencial tempo, você acaba ganhando bem mais juros do que o seu próprio aporte mesmo. Exatamente. Quanto antes você começar, é mais fácil de você alcançar o objetivo. Mas aí você deve estar se perguntando, vixe, então eu já passei. Não. Tem até uma frase que fala, né? O melhor dia para você começar a investir foi ontem e o segundo melhor é hoje. Exato. Então, se você se organizar financeiramente, se planejar e investir esse dinheiro, pensa assim, o investimento, ele é o veículo para você chegar no seu planejamento de curto, médio e longo prazo. Eu falo, né, que o investimento vai muito além do dinheiro. Por que ele vai além do dinheiro? Não se trata do dinheiro que você está guardando, mas sim o que ele vai te proporcionar, o que ele vai proporcionar na sua vida. Exato. Realizar um sonho, porque as metas são sonhos que você tirou da mente, colocou no papel. Então, realizar sonhos, ter mais tranquilidade financeira, conseguir fazer mais viagem. Então, essa mentalidade que você precisa ter. Você tem que se organizar financeiramente, investir e construir patrimônio para você realizar seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Sim. Eu gosto muito de fazer comparação com a medicina em si, né? Com a medicina de fato. Então, às vezes, o planejamento financeiro é como se fosse o paciente chegando na primeira consulta, né? Ele chegou ali para você, o médico chegou ali para você, você vai fazer um diagnóstico financeiro, né, de como que ele está hoje. Aí você vai fazer o diagnóstico da patologia do paciente, certo? Exato. E aí depois você vai fazer um plano de tratamento, né, que seria as metas, certo? Então esse plano de tratamento você vai ali deixar uma medicação e tal, e aí tem o retorno. O que é o retorno? É a revisão da carteira. Entendeu? Então você tem que fazer realocação, revisão da carteira ali, a mesma coisa do paciente. Ele tem que voltar para você ver se ele teve resposta com o tratamento que você passou. Então, se ele teve essa resposta, aí sim, ou você pode dar alta, ou seja, chegou à liberdade financeira, ou você pode continuar um acompanhamento ou mudar a estratégia. Não, para mim não funcionou essa estratégia aqui. Essa medicação que você me passou não funcionou para mim. Tá ok, não tem problema nenhum. Vamos tentar uma outra estratégia? Vamos tentar uma outra estratégia para você, porque talvez não seja o melhor perfil para você, entende? Então, é importante a gente ficar fazendo essa revisão. Então, em relação a planejamento, ou seja, o diagnóstico, né? Você faz o diagnóstico, planejamento, que é a meta, quando que você quer chegar à resolução daquele problema, e aí o acompanhamento. O acompanhamento realmente é colocar esse plano em prática. Que seria o retorno do paciente. Né? O paciente veio à primeira consulta, passou a medicação, ou fez um tratamento específico, talvez não medicamentoso, e aí ele retorna para você ver como ele ficou. E eu gosto também de dar esse exemplo, né? Que às vezes o médico me chama, não, velho, não tem como, sei lá, fazer por aqui mesmo, né? Não fazer reunião. Não, aí eu pergunto, quando você vai atender o cliente, você não tem que entender o problema dele para ajudar? É a mesma coisa. Né? Então foi por isso também que eu comecei como assessor de investimentos, mas depois eu tirei a certificação para planejador financeiro porque eu vi o tanto que isso anda junto. Então às vezes a pessoa tem potencial para ter a liberdade financeira, mas não tem por falta de organização. Então, a pessoa se organizar financeiramente, ela consegue realizar os objetivos. Então, hoje eu consigo ajudar meu cliente desde antes de investir até os investimentos, né? Sim, aí fazer o acompanhamento, né? Exatamente. Também da carteira dele. Exatamente. É importante mesmo. Fazendo um resumo, então, do planejamento que a gente falou aqui, a gente falou sobre, no episódio anterior, sobre fluxo de caixa, falou sobre reserva de emergência. Ou de liquidez. Ou de oportunidade, ou da tranquilidade, o que você quiser nomear. Ou crie o seu também, seja criativo. Metas, né? A gente tem metas ali com propósito. O que você quer para sua vida no curto, temos alguns médio, exemplos de como fazer, né? Exatamente. Então, que seria a prática? Né? Então, se você pegar esses 2 episódios, são episódios mais curtos, para realmente você pegar esse conteúdo e colocar em prática. Aplicar mesmo, né? Exatamente. Mais um ponto, Danilo? Acho que a gente pode ir para 1 minuto, né? 1 minuto do Money? Vamos para 1 minuto. Então vamos lá. Eu vou ler aqui que no anterior eu me perdi na pergunta. Você se perdeu? É. Cara.
Vai lá. Então vai. Você primeiro? Calma aí que eu vou anotar o tempo agora. É igual o Pablo Marçal, é como tarará, não pode... E tem o tempo, hein? É verdade, né? Calma aí que eu vou anotar aqui, então. Então, vamos lá. Ó, tô colocando... Não, deixa eu primeiro fazer a pergunta, né? Exato. Vou te fazer uma pergunta. Como um médico que tá endividado, que tá desorganizado financeiramente, consegue começar a colocar tudo isso em prática? Qual que é o primeiro passo que ele precisa fazer? Diminuição de gastos. Para mim, é a primeira coisa. Mas como que ele vai fazer isso? Ixi, eu já fiz 2 perguntas. Não, tudo bem. Então, ele tem que saber para onde que tá indo os gastos dele. Então, ele tem que fazer ali um screening, né? Ou seja, pesquisar ali em relação aos gastos dele, seja no cartão, seja em boleto, tudo aquilo que ele está gastando. Ele viu ali tudo que ele está gastando, ele tem que ver para onde que tá indo os maiores gastos dele, e ele tem que reduzir nisso. Às vezes ele está vivendo uma vida que não é para ele, né? Acima do padrão que ele deveria. Eu sempre falo, você tem que viver 1 a 2 degraus abaixo daquilo que você poderia. Para quê? Para que você construa o seu plano futuro. A sua aposentadoria, a sua liberdade financeira, a sua liberdade de tempo, porque o nosso maior ativo da vida é o tempo, certo? Então, para a gente fazer aquilo que a gente gostaria de fato, e não só ficar acumulando dinheiro, a gente precisa de tempo. Então, é isso. Ele vai olhar os gastos e reduzir seus gastos de acordo com aquilo que ele poderia, e viver uma vida de acordo com aquilo que ele pode. Foi, hein? Certinho, hein? Nossa, foi ensaiado isso daqui. Boa. Agora pode fazer. Minha vez? Certo. Então... Seja criativo, hein? Tô aqui pensando numa boa pra você, que você pegou pesado comigo também. Como o médico que trabalha muito e dá muito plantão pode proporcionar uma vida melhor para a família dele e estando mais presente em casa do que estando no plantão. Como que ele pode fazer tudo isso? Exato. É bem simples, ele precisa se organizar financeiramente. Porque quando você se organiza financeiramente, você sabe exatamente o tanto que você precisa fazer de dinheiro para ter a vida que você deseja. E aí, em cima disso, você vai alinhar. O que é importante para você? Você quer realizar um objetivo de uma renda X, mas será que você não vai ter que ficar menos com a sua família, por exemplo? Eu quero ficar mais com a minha família, então eu vou sair desse plantão. Mas o médico ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver tudo na palma da mão. Ele se organizar financeiramente, saber o que ele quer e, consequentemente, ele consegue ter mais tempo para a família. Se isso for importante para ele também, né? Às vezes para ele, dependendo, o médico às vezes ainda não é casado e tudo mais, ele não liga de trabalhar bastante. Mas quando começa a ter família, tem que ter esse equilíbrio, né? Exatamente. Deu tempo? Deu. É isso aí, pessoal. Acho que ficou legal o episódio. Ficou legal. Né? A gente conseguiu... E é uma coisa ali para colocar em prática, Sim. né? Então, espero que você assista esse podcast. O Doc Money realmente começa a transformar a sua vida, porque não adianta também você escutar o conteúdo e não colocar em prática. Né? A gente quer que você transforme a sua vida financeira através desse conteúdo, né? E se você chegou até aqui, siga o canal, né? Ative o sininho, as notificações para o próximo episódio, recomende para os seus colegas, para quem você sabe que precisa. Às vezes o cara que está aqui já tem uma cabeça um pouco melhor, já investe, já tem uma afinidade por esse conteúdo. Então, recomendo para a pessoa que você acha que precisa. E é isso, né? E lembre-se, eu gosto de encerrar com essa frase. Médico, você já trabalhou, médico, você já estudou muito e ralou muito para chegar até aqui e passar esse perrengue. Então aprenda sobre finanças, aprenda a construir, né, patrimônio, a se organizar financeiramente, que eu tenho certeza que você vai ter uma vida muito mais tranquila. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio do Doc Money. Tchau, tchau.